Muito obrigado a todos os que estão presentes. É um grande gosto poder receber aqui nesta conversa sobre um tema tão importante, não só para os músicos, mas todos os artistas ligados principalmente à atividade performativa, mas não só. Portanto, é um gosto receber aqui estas três profissionais fantásticas que decidiram criar este projeto do Melodic Aid, que é um projeto que elas certamente irão falar melhor sobre o assunto, mas é dedicado à saúde não só física, mas também psicológica, e tudo o que vai ao encontro da otimização da atividade performativa e artística. Portanto, é um grande gosto de receber. Sejam muito bem-vindas a Maria Anjinho, a Ana Beatriz Maia e à Yara Espírito Santo, que estão aqui, aceitaram o nosso convite e, portanto, desejo uma excelente conversa. Eu vou estar aqui a acompanhar também. Perguntas que tenham, podem deixar sempre no chat. Um, e, portanto, sejam muito bem-vindas. Vou passar agora a palavra e até já. Olá a todos, boa tarde. Antes de mais, obrigada, Tiago, pelo convite, pelo Festival à Corda. Muito obrigada. É um gosto para nós estarmos aqui presentes e estarmos a fazer esta partilha convosco. O projeto Melodic Aid. Só que... Ai, desculpem, isto está aqui a falhar. Não é? Desculpem. Problemas técnicos. Ok. Não, pronto, nós somos o projeto Melodic Aid e esta palestra tem como objetivo falarmos um pouco sobre a saúde na atividade artística. Esta apresentação estará dividida em 4 partes. Vamos falar um bocadinho sobre o nosso projeto, quais é que foram os objetivos, de onde é que veio. E depois temos uma apresentação dos pontos que são abordados na área da música, do corpo e da mente, que são as principais áreas que estamos em foco. Depois temos as estratégias de preparação, algumas estratégias que podem ser utilizadas para a preparação da parte musical, psicológica, corpo e junção das três, que muitas das vezes é a parte que fica um bocadinho, digamos assim, no ar. Nós conseguimos dividir as três, mas depois temos alguma dificuldade em fazer a junção das três áreas. E no final iremos fazer uma breve conclusão de tudo, de uma forma muito simples, para lá está, o nosso objetivo é simplificar, portanto acho que não vale a pena estarmos a fazer uma conclusão extremamente complexa. E no final deixaremos também um espaço para dúvidas, questões, alguma questão que tenham mais específica relativamente à área da música, da psicologia e da fisioterapia, não necessita de ser alguma coisa específica do que foi apresentado, pode ser algo, caso sintam à vontade, claro, algo mais pessoal, alguma questão que tenham, ou então podem entrar em contacto connosco através da nossa página no Instagram, Melodic Aid, ou então individualmente podem nos encontrar pelos nomes que nós indicamos. Então, este é um projeto harmonioso que funda aqui o conhecimento prático e teórico de várias áreas, neste caso a psicologia, a fisioterapia e a música, também para a melhoria da prática musical. Surge aqui da nossa vontade de proporcionar aos músicos, no fundo, um apoio que muitas vezes é dado a atletas de alta competição. Este foi aqui o nosso mote para este projeto e achámos que fazia todo sentido transpô-lo também para os músicos. E agora a quem é que se destina este projeto? No fundo, qualquer músico, músicos amadores, em formação, quer seja no ensino secundário, já no ensino superior, e depois também para músicos já profissionais. E os objetivos deste nosso projeto? Nós queremos, no fundo, otimizar ao máximo e organizar e direcionar o vosso trabalho. Queremos dar mais conforto, dar-vos mais conforto ou arranjar-vos estratégias de como obterem esse conforto, resolver e apaziguar, no caso da fisioterapia e também da psicologia e de algumas técnicas da parte do ensino e da educação, limitações que possam ter, limitações físicas. E conhecer, no fundo, o nosso primeiro instrumento, que é o corpo, e como podemos trabalhar e como podemos otimizar e direcionar para o vosso foco primário. E perante estes objetivos gerais, depois temos objetivos mais específicos dentro de cada área. Na parte musical,
temos sempre a parte dos alertas e esclarecimentos de questões sobre os processos técnicos na prática instrumental, a gestão do esforço e cansaço, porque lá está, existe na parte física, existe na parte psicológica, mas depois há áreas inerentes à atividade específica da música, exercícios de autoconhecimento musical, porque lá está, muitas das vezes há a questão do gosto musical, o que é que nos identificamos, o que é mais natural, qual é que é o estilo musical que é mais natural para nós, porque às vezes dizem, podes vir por aqui, mas a pessoa não se identifica tanto, está tudo bem. E temos a abordagem de temas associados à produção musical e performance, porque lá está, não temos só a parte dos músicos, mas também temos outras profissões associadas à produção musical, pessoas de staff, produtores de espetáculos, seja da parte burocrática, seja da parte mais artística. Então, okay. Continuando, então, fisioterapia. Então vamos retomar com a parte de fisioterapia. Para que é que temos aqui esta área e para que é que serve? No fundo, para promover o desenvolvimento da consciência corporal, que é uma coisa que provavelmente todos vocês já ouviram falar, e muitos de nós, não só como músicos, mas é uma grande lacuna na nossa sociedade, é a falta de consciência corporal. No vosso trabalho ainda mais. É necessário uma boa consciência corporal para conseguirem também transmitir o que pretendem, um bom som, o bom canto, tudo, aos outros. Ter noção primeiro do vosso corpo. Dicas para melhorar a mobilidade e flexibilidade. Exercícios posturais são alguns dos outros tópicos, exercícios respiratórios e, no fundo, também obterem alguns esclarecimentos e alertas sobre os riscos a que estão vocês associados e algumas disfunções que podem ter com a vossa prática musical. Através da área da psicologia, nós damos aqui mais ênfase ao autoconhecimento, à ansiedade na performance, à gestão da frustração e depois ao impacto do sono, do descanso e das pausas na performance e, na verdade, procuramos explorar cada uma destas áreas de modo a perceber porque é que elas acabam por surgir, porque é que nós sentimos ansiedade e onde é que esta ansiedade vem. Podermos nos conhecer a este ponto sobre nós mesmos, sobre o nosso corpo, o que é que os sinais de ansiedade também representam, assim como os impactos depois que sentimos no nosso sono e como isto depois nos acaba por perturbar, e neste caso mais direcionado aos músicos, eu também falo como músico um bocadinho, mas como isto acaba por impactar depois também a performance. É importante dizermos e salvaguardarmos sempre esta questão de que a nossa página não pretende anular aqui a importância de recorrer a profissionais especializados, porque são estes profissionais que nos vão depois fornecer ferramentas ajustadas às necessidades específicas de cada pessoa, não é? Eu posso ter uma determinada dificuldade e tenho que realmente conhecer-me e perceber o que é que faz sentido para mim e junto de um profissional possa adaptar essas mesmas ferramentas à minha situação e depois cada um de vocês a mesma coisa. Exatamente, e um dos grandes objetivos desta página é também falar sobre isso, da importância que é recorrer a um profissional, porque muitas das vezes não recorremos a um por não sabermos exatamente o que é que vai ser tratado, o que é que aquele profissional me vai ajudar, o que é que me vai dar a mais do que o meu professor de instrumento me dá. Por isso é que lá está, é mesmo muito importante e esse é um dos grandes objetivos deste projeto também. E há uma frase que nós dizemos muitas vezes durante tanto os nossos posts, mesmo ainda agora nesta reunião, nesta palestra, dissemos que é o músico é um ser humano e trabalha com o seu corpo. Muitas vezes, compraram um instrumento numa loja, é algo físico, mas o seu corpo é o seu primeiro instrumento e deve ser trabalhado e devem saber como o controlar e como lhe dedicar algum tempo. E para isso falamos muitas vezes, por exemplo, do trabalho da respiração e de como terem uma atividade musical saudável. E a primeira grande pergunta é como é que funciona o nosso corpo. Temos de perceber como é que funciona o nosso corpo antes do trabalho, da prática musical, quer seja numa performance, quer seja no estudo, na prática musical diária que todos têm, durante e após. É muito importante porque cada uma destas fases tem o seu quê e as suas questões. E isto porquê? Porque existe um efeito e um mecanismo bola de neve. E nós temos de saber quebrar. A nossa incorreta gestão, tanto da nossa parte física como da nossa parte emocional, pode nos levar a este mecanismo bola de neve, que é, como um bom português diz, que é uma pescadinha de rabo na boca, e depois que não sabemos sair desse ciclo. Então a primeira parte é como é que funciona o nosso corpo,
e o que é que estamos a fazer de certo ou de errado, e vamos tentar perceber isso e através de, como ainda agora dissemos, com profissionais habilitados para isso, também podem encontrar sempre essas questões e essas respostas. E depois também, lá está, associado a isto tudo, é muito bom e é importante falarmos sobre todas estas questões, mas depois como é que nós vamos perceber realmente que estamos preparados para a atividade musical? Temos aqui na imagem, neste slide, uma das imagens de um dos posts que nós fizemos, que será que estou pronto para uma performance, mas poderá não ser só para uma performance, poderá ser também para a preparação de uma obra, poderá ser para múltiplos fatores. Vocês podem fazer uma alteração do grande objetivo que está apresentado. E durante este processo é sempre importante, nós apresentamos várias perguntas, vamos a fazer uma apresentação para todas as áreas, mas neste caso vamos apresentar especificamente para a música. E quase é que é sempre, sinto-me bem com a minha performance, sinto bem com aquilo que faço, tenho consciência de todas as partes da música, das músicas, porque às vezes pode ser um concerto com várias peças, pode ser um concerto apenas com uma, ou a preparação exaustiva de uma peça, ou uma coisa simples. Tenho alguma passagem que ainda não está tão clara? Porquê? O que é que se passa caso não esteja? Sei o que quero transmitir musicalmente, porque muitas das vezes nós temos a ideia teórica, temos a ideia técnica, mas o que é que eu quero transmitir para além disso? Porque senão é apenas um estudo, é apenas uma leitura melódica de uma formação musical. Não, há algo mais para além disso. E então, também relacionado com a parte física e a parte mental, nós também podemos levantar outras questões. Uma delas será como é que eu quero estar durante a minha performance? Como é que eu me quero sentir fisicamente quanto ao que estou a fazer? Sinto-me pronto? Sinto controlo? Tenho consciência do meu corpo? Tenho alguma dor, alguma dormência, algum desconforto associado à minha prática musical? E depois também há uma parte importante que é, sinto-me cansado no fim dessa prática musical, como é que me estou a sentir durante todo esse mecanismo. E como toda a nossa atividade é gerida aqui pelo nosso cérebro, portanto por processos mentais, cognitivos, também existem aqui algumas questões que nos podem ajudar a avaliar o nosso estado psicológico, aqui a nossa saúde mental, como por exemplo, como é que eu quero encarar a minha performance, sinto-me com confiança, sinto ansiedade antes da performance, sinto-me tranquila a tocar, a cantar, confio nos que estão a fazer música comigo. E associado a isto também, com esta análise e com algumas das respostas a estas questões que nós também aqui apresentámos, poderemos perceber que se algumas não forem as respostas desejadas, se calhar há aqui algum trabalho que tem de ser realizado ou talvez seja necessário de facto recorrer a um profissional que nos possa ajudar a reequilibrar e encontrar aqui as respostas que precisamos para cada uma destas questões. Porque lá está, nós não possuímos todas as informações, ninguém possui a total informação. Portanto, lá está, é normal que tenhamos que readaptar o corpo, o nosso desenvolvimento instrumental vai exigindo diferentes técnicas, diferentes abordagens ao longo do nosso processo e isso também tem que ser algo que tem que ser desmistificado. Ninguém vai ter um processo linear, limpinho, uma linha reta, vai ser sempre com altos e baixos e às vezes é preciso uma mudança de abordagem e temos que estar sempre muito abertos, seja musicalmente, fisicamente ou psicologicamente. Isso mesmo. E uma questão que acaba por nos juntar às três é a parte do processo de respiratório e da nossa respiração. E a verdade é que a nossa respiração pode ser influenciada por inúmeros fatores, por exemplo, pelo que estamos a tocar, sim, pela nossa postura a tocar, pela gestão das nossas dores que possamos estar a sentir, a respiração fica influenciada, ou até mesmo pelo nosso estado mental e o nosso estado emocional, no caso. E aí nós podemos levantar algumas questões, que é como é que é a minha respiração, o que é que acontece quando eu estou ansioso, quando eu não estou bem, porque é que não consigo controlar estas minhas emoções e o que é que eu vou fazer para as controlar. Isto lá está, nós estamos nesta palestra a levantar muitas questões, mas lembrando, como ainda há pouco dissemos, cada caso é um caso, por isso é importante pensarmos cada um de nós nestas questões que levantamos, que conseguem ver no PowerPoint,
E depois realmente procurarem uma ajuda, e que nós até podemos entrar por aí e no fim já falaremos um bocadinho mais nisso, mas alguma ajuda especializada para o vosso caso. Se nós conseguirmos tomar realmente rédeas da nossa respiração e do que nos está a acontecer, conseguimos inverter este processo e perceber um bocadinho mais sobre o que nos está a acontecer naquele momento. E levamos agora a algumas estratégias que podem ser aplicadas. E um dos grandes objetivos que nós temos sempre é criar um ambiente confortável e estável para a prática musical. Porque nós temos sempre tanta coisa em que pensar. Temos aquela técnica e agora tenho que fazer assim. E depois tenho que estar com aquela postura. Para ajudar aquela melodia eu tenho que fazer daquela forma. E que muitas das vezes esquecemos de elementos tão básicos. E procuramos sempre, pelo menos eu, enquanto professora, enquanto cantora, procuro sempre arranjar estratégias simples que sejam de fácil execução enquanto estamos no palco, porque nós não podemos estar no palco a fazer exercícios extremamente elaborados, ou não podemos parar de tocar simplesmente porque estamos a necessitar de uma estratégia mais complexa. Portanto, eu ao longo do processo do meu desenvolvimento enquanto música e de contacto com imensos colegas, defini estas três estratégias. Respirar fundo 3 vezes e em cada respiração ter mais consciência do corpo, ou seja, chamar a nossa mente para o nosso corpo, não nos pensamentos, não, por exemplo, síndrome de impostor, não deixar que a cabeça fuja para as nossas inseguranças, o nosso nervosismo, em vez de pensarmos estou nervoso, não, obrigar o corpo a recentrar e a tomar consciência. Depois, o sentir, que acaba por estar ligado à respiração, sentir os pés bem assentos no chão, caso tenhamos um instrumento, sentir o contacto do corpo com o instrumento. E muitas das vezes nós depois temos a parte do corpo, mas esquecemos da música que estamos a fazer, portanto conectarmos com a articulação do que estamos a executar, da melodia, caso seja um instrumentista, e o texto, caso seja um cantor. Temos de ter sempre estas duas vertentes em atenção. E depois o desfrutar, porque muitas das vezes esquecemos disto, e enquanto músicos, se nós não desfrutarmos, quem está do outro lado muito dificilmente irá desfrutar também. Portanto, o ouvir e o conectar com o som que está a ser produzido, com a atividade performativa que está a ser realizada, porque só assim é que vamos ter a total abordagem de fazer música, não só o apresentar uma peça, algo que está escrito numa partitura em papel, não, transmitir uma emoção que seja com que a pessoa que está a tocar se identifique. E depois vem a parte que muitas vezes nós não recorremos a profissionais habilitados e que vos possam ajudar porque às vezes não sabemos bem como é que funciona todo o processo. E daí vem esta primeira parte, que é em que é que consiste, agora no caso, na primeira consulta de fisioterapia. E às vezes muitas pessoas durante o dia-a-dia acham que vão levar uma sova ou algo do género e não tem nada a ver com isso. Então numa primeira consulta de fisioterapia vai haver sempre uma avaliação. E isto falamos principalmente em contexto clínico privado. Depois existem outras realidades, mas no privado será geralmente assim. Há uma primeira avaliação, onde é muito importante analisar o histórico clínico. Então, o historial clínico, o que é? Perguntas sobre antecedentes pessoais. A alimentação, o que é que antecedentes familiares também, medicação que tomam, o que é que já fizeram de cirurgias, o que é que já fizeram, quedas que tenham dado. Existe uma panóplia de perguntas e também adequadas à lesão ou ao desconforto que sentirem que serão colocadas. E a partir daí vêm alguns testes objetivos e testes musculares, testes articulares, vários testes, existem muitas formas de avaliar fisicamente o que estão a sentir. E lá está, consoante também os sintomas descritos, mas fazendo sempre uma avaliação dos pés à cabeça, passar por tudo, que é muito importante. Muitas vezes é algo estranho, mas o nosso corpo está muito bem feito, que é o sítio onde dói normalmente não é aí o problema. Há vários casos, realmente, quando damos uma queda em palco, quando lesionamos a tocar no instrumento, realmente pode ser ali mesmo a lesão.
Mas há outras dores que podem vir de outros lados e alguns lados muito esquisitos. É a Por mesma isso, coisa, é a mesma coisa com a música. Normalmente um problema técnico não vem do momento em que Exatamente. estamos, normalmente vem de algo associado a. lá está. Daí, e depois também podemos ter o tal mecanismo bola de neve. Por isso, nesta Exatamente. avaliação é tudo avaliado. E depois é traçado e elaborado um plano de tratamento. Este plano de tratamento vai ser adequado aos objetivos pessoais de cada um, objetivos profissionais de cada um, claro, mas também aos desconfortos e às lesões que foram encontradas. Tem de haver todo este agrupamento de fatores que nós vamos ter de avaliar e depois elaborar o tal plano. E depois uma coisa que é sempre muito chata, mas tem de haver sempre um acompanhamento para casa, por isso nós podemos dizer que também damos TPCs às pessoas. Então são as tarefas para realizar fora de casa, fora da sessão. Eu costumo usar muitas vezes a expressão que é: a sessão tem normalmente, pronto, em clínica, em contexto privado, tem 1 hora. Depois só estão 1 hora connosco durante aquela semana, possivelmente, ou vá no máximo 2 horas. Em casa, tudo o que fizerem no estudo, tem de ser adequado ao que fizeram na sessão. Ou seja, é prolongar o que foi feito durante o tratamento para o resto da vida. E isso pode ser feito com exercícios, com os tais TPCs, que são adequados a cada um. E lá está, podem ser chatos. É a mesma lógica de quando os professores nos dão trabalhos de casa, é o prolongar para casa e tentar adquirir outras estratégias, e em fisioterapia também, e também todas as dicas que os fisioterapeutas indicam também devem ser tomadas em conta, e não só é um chato, ele não. Pronto, não, é para fazer, é mesmo para fazer. E será sempre adequado depois também, lá está, aos objetivos Aos profissionais objetivos. e do dia a dia, porque lá está, Claro. muitas vezes há uns exercícios que podem ser direcionados para aquele tipo de atividade instrumental, mas depois no dia a dia da pessoa, a pessoa não tem, se Exato. calhar, a possibilidade de fazer esse tipo de abordagem por alguma limitação que tenha Exatamente. dela enquanto pessoa, não enquanto instrumentista. E muitas vezes, quando falamos aqui dos objetivos pessoais e profissionais, vem outra parte, que é, obviamente, uma mesma lesão pode ser de um pianista ou de uma ginasta, por exemplo, 2 áreas completamente diferentes. Eu quero que a ginasta continue a elevar a perna até ao máximo da sua amplitude. O pianista, esse não é o seu objetivo, porque então não lhe vou dar esse objetivo, não vamos trabalhar o plano de tratamento para isso. Vamos mesmo adequar aos objetivos de cada um. E isso, daí ter de existir este processo todo de avaliação inicial. É uma conversa, é um processo demorado, onde se passa por quase desde a infância até ao ponto atual das suas vidas, por isso acaba por depois encarrilhar bem o sistema nestes 3 pontos. Quebra-se o efeito de bola de neve. Quebra-se o efeito. E aqui uma outra possibilidade, então, a consulta de psicologia. E desde já é importante referir que numa primeira sessão apenas são abordados os assuntos que a pessoa considera que são importantes para si. Podemos passar aqui um bocadinho pela história de vida, o que é que se passa na vida atualmente, em que mais é que a pessoa tem pensado nos últimos tempos, qual é que é o assunto que tem prevalecido no seu dia-a-dia, na sua mente. Qual é que foi o seu percurso educativo, qual é que é a carreira profissional, aspectos também da história pessoal, algumas experiências ao longo da vida, momentos mais marcantes, aspectos da vida social. Muitas vezes isto é aqui um receio que quase todas as pessoas sentem, um bocadinho à semelhança da consulta de fisioterapia, vou sempre aqui com algumas crianças, e um dos maiores medos é: então, mas o que é que eu vou dizer? Eu não sei o que é importante partilhar, o que é que vai acontecer. E é importante dizer-vos aqui que, para quem não teve ainda essa experiência, o psicólogo tem um bocadinho também a função de ajudar nesse processo, de quebrar aqui o gelo, faz algumas questões mais simples, não tão intrusivas, para também ajudar aqui a pessoa a começar a abrir-se, a sentir-se um bocadinho mais à vontade para isso. E depois lá está, falará apenas dos assuntos que considerar que são importantes, e o psicólogo vai sempre respeitando esse tempo. Portanto, nessa sessão é realizada uma breve apresentação, tanto da pessoa como do próprio psicólogo. Também há aqui o espaço para explicar as regras do processo terapêutico, com muitas aspas, não é? Aqui os limites, a confidencialidade, tudo isso. Também se estabelece aqui um bocadinho aquilo que é a relação terapêutica, e a pessoa pode fazer as perguntas que precisar relativamente a essa questão.
Depois, mais para o fim da sessão, claro que ao longo da sessão também podem surgir algumas partilhas do psicólogo, mas mais para o fim, o psicólogo faz aqui um bocadinho a devolução de alguns aspectos que foram mais importantes, mais relevantes ao longo da sessão e depois acaba por delinear juntamente da pessoa assim um primeiro plano de ação dentro daquilo que são os objetivos da pessoa, aquilo que ela pretende com as sessões de psicologia e claro que seja ajustado àquilo que precisa. No final, deixámos aqui esta questão das estratégias. Poderão ser de facto facultadas algumas estratégias ou não, porque as primeiras sessões são de facto momentos para partilha, para o psicólogo conhecer a história, para entrar dentro da história da pessoa e nem sempre são logo disponibilizadas, entre aspas, aqui algumas estratégias. Pode acontecer em situações, por exemplo, de SOS, quando há ansiedade, crises de ansiedade, ataques de pânico e situações em que a pessoa está num claro sofrimento e precisa também aqui um bocadinho de uma mala de primeiros socorros que lhes estejam mais acessíveis para solucionar nesses momentos a sua dificuldade. Algumas dessas estratégias são, por exemplo, a respiração diafragmática, que a seguir já vamos ter aqui um momento para experimentar. Que é já a seguir. É já a seguir. Mas de facto nem sempre isto acontece logo numa primeira sessão. Pode acontecer sim algum TPC também à semelhança da consulta de fisioterapia, algumas coisas que possam ter que ser realizadas no pós-sessão, porque nem tudo é possível fazer numa só consulta, não é? E depois é necessário que a pessoa se permita refletir sobre o que foi abordado, também aqui experimentar algo diferente para que possa surgir também uma mudança no mesmo seguimento daquilo que acontece na parte do corpo, algo mais físico. Sim. Também com a nossa mente muitas vezes nós precisamos desse treino e é no pós-consulta que isso é possível. Exatamente. E pronto, basicamente é isso. E seguidamente, agora para compilarmos um pouco aquilo que foi abordado e iremos agora fazer aqui a apresentação de uma aplicação prática. Significado disto. Existe a parte teórica, como falámos, mas também é muito importante desenvolvermos a parte isso prática. Sim. Pois, desculpem. A aplicação da parte, temos a parte teórica, mas também é muito importante falarmos da aplicação prática, porque isso é que é o que nos vai ajudar a tornarmos as coisas palpáveis. Então, basicamente, aqui vamos fazer uma sequência de exercícios, que será, primeiro, a Yara a começar, como é que nós vamos tomar consciência da nossa respiração, como é que esse processo funciona. Seguidamente, será a Maria, que vai aplicar alguns exercícios de preparação física associados também à respiração, não só, depois ajudará também na parte postural, e depois eu acabarei com um exercício de respiração e vão-me perguntar, mas isso, e vão dizer, isso só dá para cantores instrumentistas de sopro? Não. Muitas vezes os instrumentistas de cordas e algumas coisas que os professores abordam é a questão de esquecem-se de respirar, esquecem-se de pensar num fraseado. Desculpem, não esquecem dos pianistas, estão incluídos aqui também. Esquecem-se de de pensar no fraseado, como é que aquela frase funciona, como é que é a respiração daquela frase. Então depois irei apresentar uma sugestão de exercício, que não fui eu que criei, foi sugerido por colegas, e depois iremos terminar com esses exercícios. Agora vou terminar aqui a partilha de ecrã e vou ligar a câmara novamente para vocês terem acesso aos exercícios que nós vamos fazer e vou passar a palavra à Yara. Então, aqui relativamente à respiração diafragmática, o grande objetivo é que seja também um exercício de relaxamento do nosso corpo. Não ser só o controle da respiração, mas também a possibilidade de nos sentirmos um bocadinho mais relaxados. Normalmente numa situação de grande ansiedade ou até num ataque de pânico, e no ataque de pânico eu acabo por dizer muitas vezes que nem é tão benéfico usarmos a respiração, mas sim outras estratégias alternativas, mas principalmente numa crise de ansiedade ou num momento antes de uma performance de muita ansiedade, nós precisamos disso, dessa calma. E se nós respirarmos para os pulmões, que é a tendência das pessoas a encherem os pulmões de ar e fazerem algo muito profundo, muito exuberante, nós vamos estar a ativar muito mais o nosso cérebro. Portanto, vamos estar a correr um bocadinho no mesmo sentido, que é de uma ativação maior. Se nós queremos o oposto, eu costumo dizer que o objetivo é nós respirarmos para a nossa barriga. Portanto, enchermos a nossa barriga de ar quando estamos a inspirar. E então, estas contagens são um bocadinho
podem mudar um bocadinho Relativas. consoante a necessidade, mas eu neste exemplo que vou dar proponho 4 segundos enquanto estamos a inspirar, depois 3 segundos em que paramos e guardamos todo o ar no nosso corpo, neste caso na nossa barriga, e depois 6 segundos a expirar todo o ar. Então, na inspiração nós vamos sentir no fundo a nossa barriga a encher de ar, paramos, os tais 3 segundos, e depois temos que sentir toda a barriga a ir para dentro. Claro que isto em termos técnicos não é bem assim, Sim, mas para eu explicar, já ia falar, a seguir. diafragma. Eu já ia falar depois da aplicação, porque isto, lá está, isto é um exercício para gestão, para ativar o corpo, para ativar a consciência da respiração no nosso corpo. Não é uma técnica para aplicar, poderá, isto porque depois temos uma imensa lista de técnicas possíveis e imaginárias para a aplicação na prática musical, na prática instrumental, mas isto é apenas um exercício para que o corpo se integre na respiração e para que todas as limitações respiratórias sejam consciencializadas, e também um exercício para controle de ansiedade, como tinhas referido. Exatamente. Neste caso, pronto, não falo tanto nestes termos mais técnicos, porque é assim também uma linguagem mais acessível e uma forma de as pessoas perceberem um bocadinho, porque no início até é difícil respirarem para a barriga, não é? E é mais fácil se nós dissermos... Ainda para mais hoje em dia, que com todo o stress, se nós repensarmos quando um bebê nasce, respiração é, vemos a barriguinha a subir e a descer, uma respiração tranquila. À medida que vamos crescendo e que a nossa vida vai ficando cada vez mais atribulada, a nossa respiração vai ficando cada vez mais alta. Portanto, é mesmo obrigar a voltarmos à respiração de quando nascemos. Isso. E aqui, pronto, vou propor-vos a vocês que estão desse lado, mesmo com as câmaras desligadas, que experimentem fazer 2 ou 3 vezes este exercício comigo. Portanto, eu vou ajudar aqui com as minhas mãos nas contagens, então volto a relembrar. Na inspiração são 4 segundos, depois 3 com o ar todo dentro da nossa barriga e depois 6 segundos a largar todo o ar, a expirar, ok? Então, 3, 2, 1. Novamente. A última. O objetivo é começarmos a sentir aquele formigueiro, a sensação de que há mesmo um relaxamento. Sim, e mesmo o aumento da capacidade de cada momento, ou seja, conseguir aguentar de forma mais confortável os 4 segundos de inalação de ar, os 3 segundos de pausa e os 6. O objetivo, se formos a falar também em termos técnicos, do aumento da capacidade depois começamos com os 4, 3, 6, podem começar igual, podem começar 4, 4, 4, 3, 3, 3, o que seria à vontade. Depois o objetivo ao longo do tempo, se tivermos a usar este exercício como trabalho de resistência, digamos assim, podem ir variando conforme se sentirem confortável. Podem aumentar, podem diminuir se depois for demais, estão perfeitamente à vontade. É bastante flexível. É interessante porque quando começamos parece que até temos dificuldade, sim, não é? Sim. E quanto mais vezes fizermos, mais nos sentimos capazes de fazer mais de bom. Segunda inspiração. E agora, passando ao exercício na parte de fisioterapia? Então agora alguns mais de expansão torácica, porque é importante esta sequência. Nós temos muitas vertentes dentro da nossa respiração, mas o que pode acontecer, e visto que até estamos numa altura pós-Covid, é que o nosso ritmo respiratório, o nosso processo respiratório está a toda uma balbúrdia. Então seria importante sim também toda esta respiração diafragmática, mas também não nos vamos esquecer da parte de ombros, porque só estamos sempre, porque depois há 2 opostos, há pessoas que só respiram única e exclusivamente pela barriga, outras que só respiram única e exclusivamente pelo peito. Então nós temos de arranjar um equilíbrio. E os exercícios que agora, 2 deles que vamos dar, é mesmo para isso, é para esta expansão torácica. Então o que pedimos, e estão com as câmaras fechadas, mas nós confiamos que estarão a fazer este exercício, e eu vou dando as indicações. Peço que coloquem os cotovelos bem junto ao tronco. Podem fazer este exercício
É o que eu digo, fogem sempre da fisioterapia. Tudo foge. Não, mas sentamos. Pode ser um exercício feito em pé, um exercício feito sentado, até deitado pode ser feito com outras indicações. Mas então agora sentado pediria cotovelos junto ao tronco. Imaginamos que temos 2 tacinhas de café, 2 chávenas de café nas nossas mãos, ou seja, os nossos cotovelos têm de estar bem estáveis, as mãos também, e abrimos bem os nossos braços ao lado e depois voltamos a juntar. Durante todo este movimento nós mantemos os nossos cotovelos o máximo possível junto ao tronco. E aqui podemos mesmo mandar o ar fora nesta abertura dos nossos braços, mantendo as taças de café, e depois voltamos a juntar. Isto vai haver aqui uma expansão, vamos alongar alguns movimentos, alguns músculos e algumas estruturas, e depois no fechar. Então podemos sempre repetir, há um número que eu gosto de dar muitas vezes, que é 7 vezes, pronto, por isso repetir 7 vezes, focando bem na nossa respiração. Lá está, também um exercício de consciência corporal, percebemos como é que está o nosso corpo, e também para trabalhar esta musculatura dos nossos ombros, para que ela baixe, por causa do stress do nosso dia-a-dia. Há uma panóplia de coisas que podemos fazer com este exercício, e variações. E depois um outro exercício, que já na nossa página nós falamos muitas vezes, que é o gato assanhado. Só que o gato assanhado, o exercício do gato assanhado, normalmente é com as 2 mãos no chão e estamos mesmo em 4 apoios. Às vezes esquecem-se que nós podemos mesmo fazê-lo sentado numa cadeira e não há desculpas para não o fazer, porque no trabalho, ok, durante as aulas talvez não fique muito bem, mas há sempre, ou durante uma performance ainda pior, mas há sempre um escape que podem ter, uma contemporânea de escape. Então, o que nós podemos fazer é manter-nos sentados, e eu até vou aqui, desculpa Bia, vou-me virar só aqui de lado. Sem problema. E então, sentar-nos bem numa cadeira, não conseguem ver, mas os meus pés estão bem assentos no chão, joelhos a 90 graus, as 2 mãos nos joelhos, e vamos começar por levar o queixo ao peito, ombros para a frente, sentimos o enrolar todo da nossa coluna, e depois o oposto, que é o sentir os nossos ombros irem para trás, o nosso olhar bem em frente, sentir também esta expansão. Por isso é uma variação do gato assanhado, onde nós podemos mandar o ar fora no enrolar do tronco, o inspirar na abertura, e acabamos por conseguir também mobilizar muito o nosso corpo. É um bom exercício, por exemplo, antes de uma performance, pode funcionar como uma espécie de aquecimento. Lá está, se utilizarem a regra das 7 vezes dentro, enrolar e 7 vezes desenrolar, vamos colocar simétricos o exercício, é uma boa estratégia. Sim, e lá está, estamos a trabalhar não só questões posturais, vou agora voltar às posições originais. Não estamos a trabalhar só a questão postural, estamos a trabalhar também a parte de expansão respiratória. E lá está, estamos a trabalhar toda esta zona, é trabalhada por todos os músicos, sem exceção. Eu até queria acrescentar uma coisa, em fisioterapia, quem já passou por fisioterapia, ou pilates, o que seja, vão sempre ouvir muitas vezes uma coisa que é ombros fora das orelhas. Porque normalmente estamos todos muito assim, no nosso dia-a-dia estamos todos mesmo muito assim por várias coisas, pelo stress, Timidez, é postural. Então, ombros fora das orelhas podemos incluir como um novo exercício, que é afastarmos as orelhas, até ficamos com um pescoço muito mais alongado. Até há um exercício que é encolhes até ao máximo até as orelhas e depois isso, para tentar, para perceber os limites, porque muitas das vezes nós não percebemos a postura, o limite Sim. da postura em que estamos, então temos que fazer sempre os opostos para tomarmos consciência. E para verem esse exercício que a Bia está a falar, até podem ir à nossa página no Instagram, Sim. temos lá alguns exercícios que estão explicados e acho que estão naquela parte dos destaques. Sim, temos alguns. Das histórias. Lá está, os exercícios que nós estamos a apresentar, o que eu vou fazer não está, mas tudo o que seja da parte apresentado pela Yara, tanto como pela parte da Maria, temos muitas outras opções, temos outras variações de exercícios, temos outros exercícios também, estão todos disponíveis, seja por fotografia, seja por vídeo. Tem nos destaques da Physio Wednesday e temos vídeos específicos depois na parte de Reels da nossa página de Instagram. E agora? Melodic. E agora? Fazendo uma aplicação da parte respiratória na música e, dado muitas das vezes nós não conseguirmos estar a tocar o nosso instrumento ou a cantar
antes de uma performance, ou porque estamos num sítio que está perto do palco, ou não temos mesmo uma opção para estarmos a cantar, a tocar à vontade, uma coisa muito simples que nós podemos fazer é executar a melodia ou a parte instrumental que estamos a fazer através da respiração. Ou seja, por exemplo, quando me foi apresentado este exercício, foi através do Hino da Alegria, que é conhecido por toda a gente, e basicamente em que é que consiste? Fazermos uma boa respiração, uma boa preparação respiratória, e depois, através do fluxo do ar da frase que quiserem fazer, não vão fazer uma respiração que seja aleatória, não. No momento em que sentem ou que é pertinente respirar, porque faz sentido naquela melodia, vão marcar essa respiração, mas até lá a respiração não pode parar, tem que ser contínua, não pode haver uma paragem de fluxo de ar, mas tem que haver a articulação que vocês querem fazer do instrumento. Por exemplo, pensando no texto do Hino da Alegria ou na melodia do instrumento que estiver a tocar, basicamente o que acontece é preparação respiratória, e por aí fora. Isto pode ser feito tanto para instrumentistas de sopro como para instrumentistas de teclas, cordas. Porquê? Porque muitas das vezes esquecemos qual é que é o fraseado, qual é que é a respiração. Teclas é um bocado mais complicado porque tem muitas vezes várias melodias ao mesmo tempo. Mas mesmo assim é algo que tem que ser tido em consciência, que tem que ser pensado. Ok, como é que eu quero aplicar a minha respiração? Porque muitas das vezes a ansiedade que surge tem a ver com esquecermos da nossa respiração. Portanto, acho que é extremamente importante fazermos esta aplicação. Eu dei o Hino da Alegria como exemplo, podem usar todas as melodias que quiserem e depois verem. Pode resultar, pode ajudar. Se virem que não é tão confortável, podem tentar perceber porquê. É a minha articulação, a minha gestão da respiração não está a ser tão correta? O que é que está aqui que está-me a incomodar? E é essa parte que este exercício vos pode ajudar, ok? E agora, não sei se têm alguma questão relativamente a este exercício, não sei se querem ter um espaço para experimentar, podem experimentar mais tarde, não há problema nenhum. Se tiverem alguma questão relativamente a estes exercícios, sejam perfeitamente à vontade. Eu vou voltar agora para a compartilha de ecrã, para só dar o último esquema. Vou desligar a câmera, só para garantir que não há o acidente de há pouco. Este aqui, não, este aqui exatamente, que é a parte do processo. Como é que o processo deve ser? Nós temos imensos espaços que devem ser tidos em consideração, imensas análises que têm que ser feitas ao longo do processo, porém, não nos podemos esquecer que este processo tem que ser sempre feito de forma leve e prazerosa. Nós somos seres humanos, não somos máquinas. Portanto, temos que ter imensa consideração os nossos limites. O facto de estarmos a trabalhar com o nosso corpo, que é um instrumento único. Não podemos ir à loja comprar outro. Portanto, temos médicos, temos profissionais, temos os nossos luthiers, dos nossos profissionais de saúde, mas nós só temos um corpo. Portanto, temos que o cuidar da melhor forma que nós conseguimos. E lá está, sempre de forma leve, forma prazerosa, para criarmos o máximo de estabilidade e o máximo de conforto para a nossa atividade instrumental, para a nossa atividade de fazer música, de nós usufruirmos da música e fazermos com que os outros também o façam. E é essa a mensagem que nós queremos transmitir a partir desta palestra e através da nossa página, que é fazer música de forma leve, prazerosa, de forma a que consigamos desfrutar de todo este percurso de forma tranquila e recorrendo a profissionais. Eu acrescentava saudável. Sim, e também saudável, exatamente. Acrescentava sim, tens razão. Sempre de forma saudável. Visando outra vez, só para garantir que fica a mensagem clarificada. E pronto, estamos terminada a nossa sessão. Agradecemos novamente ao Festival à Corda pelo convite que nos foi feito, pela oportunidade que nos foi dada para estarmos a transmitir estes conhecimentos convosco. Obrigada pela vossa presença. E agora damos espaço para questões que queiram colocar, alguma indicação de alguma
de algum assunto ou de algum tema que queiram que seja partilhado, partilhado no futuro, algum elemento que sintam que seja pertinente. Estejam à vontade, podem ligar as câmaras se quiserem, caso vejam que seja mais fácil essa partilha. Nem que seja algum comentário que queiram fazer relativamente ao que foi aplicado. Mesmo durante, pronto, mais tarde, podem sempre entrar em contato connosco pelo nosso Instagram, deixar perguntas. Sim. Se estão, por exemplo, nós aqui estamos mais na zona agora de Coimbra, mas se precisarem de alguma indicação, algum psicólogo, alguma fisioterapeuta, alguém da vossa zona, da vossa região, nós também conseguimos podemos tentar ajudar arranjar nisso. profissionais nessas localidades, ou então, de uma forma leve, tentarmos arranjar soluções. Pronto, serão sempre soluções um bocadinho mais leves, porque não conhecemos nem temos a oportunidade, poderemos não ter a oportunidade de analisar os casos de uma forma mais detalhada, mas podemos tentar ajudar dentro do que for possível, dar-nos estratégias para solucionar ou pelo menos aliviar alguma situação. Mas lá está, não invalida mesmo que procurem esse primeiro contacto. Isto do Covid e tudo mais trouxe a distância, é fácil, até a ver-se agora, para nós, estamos à distância. E no caso só da que é importante. psicologia também o Exatamente. A fisioterapia ainda não há digital. Exato, a fisioterapia, mas a psicologia sim. Sim, a psicologia já é possível. Música também, mas pronto, não tem a mesma eficácia, obviamente. Mas a nível da psicologia, obviamente que não há o contacto, não há o sentir a pessoa, mas acaba por ser, se calhar, das 3 áreas aqui presentes, acaba por ser a que é mais fácil de ser realizada à distância. E com a evidência científica. Exatamente, em claro. termos de resultados é a mesma coisa, portanto é muito válido. Não sei se alguém tem questões desse lado, se quer fazer algum comentário. Temos aqui um espacinho, não precisa ter vergonha. Ok, vou assumir que não há questões. Está tudo super saudável. Está tudo super saudável. E fomos claras. Todas as informações que foram partilhadas foram bem transmitidas. Pedimos imensa desculpa pelo problema técnico que houve no início, mas nós vamos pedir ao festival, à organização do festival para que o PowerPoint seja enviado com todas as informações. E também o vídeo, esta gravação, a palestra será partilhada tanto na página do festival como na nossa página. Ok, estou aqui a ver aqui um comentário. Obrigada por esta partilha. Tudo claro. Obrigada, Sofia. Um beijinho muito grande. Engraçado, eu adorei a reação das 3 que foi chegar. O computador está um bocadinho longe. Eu achei muita piada. Mas, obrigada, Sofia, pelas palavras. Espero que que os restantes tenham a mesma opinião. E lá está, deixamos mesmo. Isto vai ser, como estava a dizer, vai ficar partilhado na nossa página do Instagram, na página do Festival Acorda. E estão completamente à vontade para deixar questões mais tarde. Eu queria só acrescentar, na nossa página, como viram pela palestra que nós falámos ainda agora, tem vários conteúdos, vários que nós nem conseguimos abordar aqui porque já conseguimos, sobre a ansiedade e outros exercícios, como falámos, mas também temos um conjunto de entrevistas que também é interessante, também estamos no YouTube, entrevistas que estão a ser feitas a músicos e a profissionais da área, porque também é importante, pronto, há ali outras histórias, outras pessoas com as suas experiências e é importante. Abordagens, perspectivas. Sim. E lá está, queremos salvar a nossa mensagem e o nosso objetivo enquanto página, falarmos, desmistificar tabus da área da música, do processo de desenvolvimento musical de um profissional das artes, incluindo músicos, produtores, todos os profissionais são extremamente importantes. Agradecemos novamente. Vamos deixar agora a palavra ao Festival Acorda para fazer a conclusão desta palestra. E muito obrigada ao Festival Acorda, muito obrigada mesmo pelo convite, obrigada por todos os que estiveram presentes. Ressalvo que podem fazer qualquer pergunta a qualquer altura pelo Instagram, através da página Melodicade, e espero ver-nos em breve. Obrigada. Muito obrigado. Fantástico projeto. Este, de facto,
É um grande tabu que às vezes nós temos como músicos, como sabeis, não só os participantes que aqui estão, como quem nos vai assistir a seguir. Infelizmente, tivemos inúmeros contactos de pessoas que gostariam muito de estar presentes, mas lá está, para isso é que servem as gravações. E portanto, quem está a ouvir ao vivo e quem está a ouvir agora a seguir através da gravação sabem bem que muitas vezes é um tabu. Realmente, nós temos um concerto na próxima semana e estamos a ter qualquer coisa, mas temos de fazer o concerto porque é muito importante, seja por questões, se estamos a estudar e temos um recital, ou estamos a trabalhar e não podemos pedir livre, não podemos fazer. Portanto, é sempre uma grande dificuldade, não só física como na parte física como psicológica. Também às vezes não nos sentimos bem e não queremos admitir isso, não é? Portanto, é de facto fantástico ver projetos destes a crescer. Muito obrigado, Melodicade, por terem estado connosco, por terem dado o vosso testemunho. Já foi dito vezes e vezes sem conta, mas não tenham medo de pedir ajuda a profissionais especializados que vos podem ajudar. Só assim é que conseguem tirar o máximo do vosso potencial e realmente chegar ao músico que querem ser e que ambicionam ser. Portanto, o céu é o limite, mas nunca chegamos lá sozinhos.